Hora de trazer para a conversa o nosso comentarista de economia, Carlos Alberto Sardenberg. Sardenberg, boa noite. A gente sabe que o Brasil está muito tímido até aqui na reação econômica a tudo que está acontecendo, a paradeira provocada na economia pelo novo coronavírus, na comparação com o que outros países estão fazendo. Eu quero te perguntar, essas declarações, esse pronunciamento do presidente Bolsonaro tem que impacto sobre esse quadro? Olha, Renata, existe um problema muito grave aqui, que é o seguinte: os governadores têm tomado medidas muito efetivas de controle da epidemia. Só que os governos estaduais têm uma grave limitação, que é dinheiro. Os estados têm recursos limitados, vão ter menos recursos ainda por causa da queda na arrecadação. E quem tem dinheiro e quem tem a capacidade de, digamos, imprimir dinheiro e de fazer dívida é o governo federal. O G20, o grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo, se comprometeu a injetar 5 trilhões de dólares para o combate à pandemia, o fortalecimento da economia mundial e a proteção aos vulneráveis. O dinheiro se soma às iniciativas bilionárias de líderes europeus para ajudar trabalhadores e empresas. A mensagem do Reino Unido é que ninguém vai ficar sozinho. O governo britânico vai bancar 80% do salário de quem ganha até 2.500 libras. O ministro da Economia anunciou hoje que o mesmo vale para trabalhadores autônomos. Up to £2,500 a month. A equipe econômica vai verificar a renda da pessoa nos últimos 3 anos para saber quanto ela ganha na média. Uma medida sem precedentes e que impressiona ainda mais porque vem dos conservadores. O partido prega, historicamente, uma menor intervenção do Estado na economia. Os governos de países como Alemanha, França, Dinamarca e Suécia adotaram medidas semelhantes. Hoje mesmo, o Parlamento Europeu aprovou um pacote de 37 bilhões de euros para amenizar a pandemia. A França prometeu que nenhuma empresa, seja qual for o seu tamanho, enfrentará o risco de falência por causa do vírus. E a Alemanha ofereceu crédito ilimitado às empresas atingidas pela pandemia. O foco europeu é nas duas pontas da economia. As linhas de crédito permitem que as empresas fiquem de pé. E a transferência de renda e a suspensão do pagamento de hipotecas, das contas de luz e gás, tudo garante que o consumidor tenha dinheiro para gastar quando o país voltar a produzir. Os governos estão abrindo os cofres para manter os sinais vitais da economia. Na mesma linha está o grupo das 20 maiores economias do planeta. Os líderes se reuniram por videoconferência para traçar um plano emergencial e decidiram injetar 5 trilhões de dólares na economia global. Algo como 25 trilhões de reais para medidas econômicas, sociais e de saúde. No documento final, o grupo lembrou que o vírus não respeita fronteiras e que, por isso, a resposta precisa ser coordenada, robusta, baseada na ciência e dentro de um espírito de solidariedade. Sobre a economia global, o G20 disse que vai fazer tudo o que for preciso e usar todas as ferramentas políticas para minimizar os danos econômicos e sociais, restaurar o crescimento do planeta e manter a estabilidade dos mercados financeiros. Para isso, está adotando medidas imediatas e vigorosas para apoiar economias, proteger trabalhadores e negócios, principalmente as micro, pequenas e médias empresas e os setores mais afetados, além de amparar os vulneráveis com proteção social adequada. O grupo também afirmou que vai minimizar interrupções do comércio internacional e das cadeias globais de suprimento, que vai trabalhar para garantir o fluxo entre países de suprimentos médicos vitais, produtos agrícolas e outros bens. Essas iniciativas todas de proteção a pessoas que perderam o ganha-pão por causa da pandemia do coronavírus têm amparo em exemplos históricos. E especialistas ouvidos pelo Jornal Nacional afirmam que o governo Bolsonaro deve seguir esses exemplos. O Banco Central prevê que a economia brasileira não vai crescer este ano, mas as previsões do mercado financeiro são muito piores. As instituições acreditam que nosso Produto Interno Bruto, o PIB, vai encolher em 2020. O PIB é a soma de todos os bens e serviços que o país produz durante um período definido. Se o PIB realmente cair, o desemprego, que já afeta quase 12 milhões de brasileiros, vai aumentar. E com o isolamento, que é necessário para combater o vírus, milhões de trabalhadores informais ficarão sem renda. Economistas afirmam que o governo Bolsonaro
tem o poder de agir para proteger os cidadãos das consequências econômicas dessa pandemia. Quando o setor privado para de comprar, quando o setor privado perde a confiança, perde o rumo, né? Não sabe para onde vai, cabe ao governo entrar comprando e, sobretudo, exercer esse papel de liderança. José Roberto Afonso foi um dos autores da Lei de Responsabilidade Fiscal. O levantamento da Fundação Getúlio Vargas aponta que os estímulos econômicos anunciados até agora pelo governo Bolsonaro representam apenas 2% do nosso PIB. Os governos dos Estados Unidos e da Europa anunciaram que vão gastar bem mais para ajudar suas economias e os cidadãos mais pobres. Os Estados Unidos vão gastar 6,3%, a Alemanha 12% e a Inglaterra 17%. Ricardo Paes de Barros, doutor em economia pela Universidade de Chicago, trabalhou por décadas no IPEA com pesquisas sobre desigualdade social e afirma que é hora de o governo Bolsonaro gastar mais para proteger os mais necessitados. Eu acho que nós somos um país suficientemente rico a ponto do próprio Bolsa Família representar uma porcentagem mínima do orçamento do país. Então, com um pequeno endividamento, nós certamente teríamos os recursos para aliviar as necessidades das populações mais pobres. O doutor em economia acha que o governo está fazendo pouco. Os programas que foram apresentados de transferência de renda são muito acanhados e deixam de fora uma parte enorme do pessoal ocupado na informalidade e dos desocupados. O programa que o governo apresentou antecipa-se uma renda futura de quem tem renda. Então não é uma renda adicional para aquela pessoa. Ela tem renda, vai receber o 13º no fim do ano. Não, você antecipa isso. Então a pessoa tem a renda agora e não tem no fim do ano. Isso não é transferência de renda. Ou seja, do ponto de vista econômico, você não fez nada. É isso que precisa ser corrigido. Pegar quem está desempregado, quem está na informalidade e quem está desocupado mesmo. Nos últimos 100 anos, algumas das maiores crises do planeta só foram resolvidas com muito dinheiro de cofres públicos. Durante a Grande Depressão, na década de 1930, o presidente americano Franklin Roosevelt criou um grande programa de gastos com obras públicas para gerar empregos e programas sociais para quem não tinha renda. Foi o New Deal, traduzindo Novo Acordo. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, em 1945, a economia da Europa estava arrasada. Para ajudar os países europeus a se reerguer, o governo americano liberou mais de 12 bilhões de dólares. Essa política ficou conhecida como o Plano Marshall. E depois que os Estados Unidos foram o epicentro da crise financeira de 2008, o governo americano injetou muito dinheiro na economia para socorrer empresas e bancos e aumentar programas sociais. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cobrou hoje do governo federal um pacote de ajuda para que trabalhadores formais e informais e empresas possam se manter financeiramente e, ao mesmo tempo, cumprir a orientação da Organização Mundial da Saúde para manter o isolamento social. Maia afirmou que o governo não deve, neste momento, se preocupar com o impacto que essa despesa terá nas contas públicas. Rodrigo Maia lembrou que, na crise financeira mundial de 2008, o governo brasileiro encontrou recursos para salvar bancos e que, portanto, não é possível que hoje não possa garantir recursos para o sustento dos trabalhadores informais. É importante que a gente possa compreender que não são 5 ou 10 bilhões para o Brasil que vai fazer a diferença, né? Em alguns momentos, em 2008, o governo garantiu os certificados bancários do sistema financeiro para que os bancos não quebrassem. E certamente essa garantia não foi pequena, né? Então não é possível que a gente não possa garantir, né, aos trabalhadores informais, né, aos que estão no Bolsa Família, como eu disse, em um cenário de guerra. Não segue a cartilha habitual de reverência ao chamado Mercado Livre, que ele compara a teologia católica na Europa medieval, quer distância dos conceitos que sustentam o neoliberalismo.
Ele acredita em política industrial e diz que todos os países ricos a adotaram com vigor na fase de ascensão e continuam a adotá-la disfarçadamente. Chang critica até a sua própria especialidade de economista, recheada de tantos fracassos que, como ele diz em tom de piada, mas nem tanto, se fosse outra profissão, já teria sido banida e seus praticantes enforcados.